Boa noite a todos. Eu acho que eu não preciso nem dizer da minha alegria, da minha emoção de estar aqui. Não tem nenhuma fileira que não tenha um semblante amigo. E aqueles que estão vindo pela primeira vez à casa hoje, que me perdoem, mas vou falar com uma certa intimidade para exatamente esses rostos familiares. Há cerca de 3 meses atrás, eu estive no topo do mundo, isto é, não o topo em matéria de altitude, mas quando a gente olha o globo terrestre, a gente vê os países lá em cima, né? Já no Polo Norte. Pois é, fui para lá. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Instituto Nobel, que é um instituto que representa uma fundação criada por Alfred Nobel na Suécia. Conheci também o salão onde é realizada a entrega do Prêmio Nobel. Mais tarde, na Noruega, também fui conhecer o local onde é entregue o Prêmio Nobel da Paz. Porque assim, na Suécia entregam medicina, química e literatura. Na Noruega entregam o Prêmio Nobel da Paz. Aquele Prêmio Nobel de Economia, na verdade, não é Prêmio Nobel. Ele é oferecido aos economistas como uma homenagem ao Alfred Nobel, mas não foi instituído pelo Nobel. Por que Alfred Nobel instituiu esses prêmios? Eu não sei se todos sabem, mas ele foi um descobridor, que espírita não fala inventor, não é, Gilberto? Fala descobridor da dinamite. Nobel descobriu a dinamite. E assim como Santos Dumont, com o avião, ele ficou muito triste quando viu que seu invento, que era um invento industrial, foi usado para a destruição bélica. Então ele resolveu deixar como herança todo o dinheiro que ele tinha, porque ele tinha muitas posses, numa fundação e que anualmente premiasse as pessoas nesses setores que eu já citei, que estivessem colaborando em benefício da humanidade. Foi esse o desejo de Alfred Nobel. Bom, qual não foi minha surpresa quando, há uns dias aí atrás, tomamos conhecimento pela imprensa de um ganhador do Prêmio Nobel da Paz, do Prêmio Nobel de Medicina, chamado James Watson, um biólogo americano que trabalhava na Inglaterra e que junto com 2 outros cientistas descobriu o que revolucionou a genética humana, o estudo da genética, que foi a cadeia do DNA, o tão falado DNA hoje em dia, não é? Quantas coisas aconteceram a partir dessa descoberta do genoma
humano. Então, James Watson foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina de 1962, junto com 2 outros cientistas, por ter estudado e descoberto e trazido a público aquele desenho que a gente aprende agora na escola, né? Que para quem não estudou antes, para quem estudou antes disso, foi difícil atualizar-se, né? Sabe aquela escadinha bonitinha que tem, né? Como é que é? Tiamina, cianina, são 4, né, elementos que se cruzam. Os cientistas presentes é que sabem disso, eu esqueci já. Bem, então o que declarou James Watson, que nos deixou tão chocados? Disse ele que os negros da África jamais seriam inteligentes como os brancos. Que não adiantava nenhum desses trabalhos filantrópicos, sociais, governamentais que eram feitos na África para que os povos africanos se elevassem mais, porque faltava a esses povos a inteligência suficiente. Isso causou uma celeuma tão grande, não só no meio científico, é óbvio, né? Então paramos para refletir sobre esse assunto. Que nos diria, por exemplo, Kardec? Aí fomos à Revista Espírita de 1862, exatamente 100 anos antes desse cidadão ganhar o Prêmio Nobel. E lá está em todas as letras, escrito por Kardec, um texto que eu acho que o James Watson copiou do Kardec. Porque Kardec fala exatamente o que o Watson falou. Meu Deus do céu, que choque! Como Kardec fala uma coisa dessas? 1862. Qual era o conhecimento científico dessa época? Naquela época, e muito depois ainda, o átomo, por exemplo, era indivisível. Não é? A própria palavra átomo quer dizer nenhuma parte. Hoje tem milhares de partes que a gente até perdeu o rumo nelas. Eu perdi, não sei vocês, mas eu já me perdi. Então, Kardec, quando afirma que os corpos físicos negros não eram capazes de grandes tiradas intelectuais, ele afirma que a constituição física daquelas pessoas não eram capazes de absorver o que vinha do espírito. Mas foi Kardec também que falou que a doutrina espírita não era a verdade, e sim a busca incessante da verdade. Se Kardec hoje estivesse entre nós, reencarnado, temos certeza que ele estaria unindo a sua voz a todos os que discordaram do cientista James Watson. Por quê? Porque Kardec também falou naquela época que quando a ciência
trouxesse alguma coisa nova, que a doutrina espírita teria que ser reformulada em busca dessa verdade. É a busca incessante da verdade. Isso é que caracteriza, gente, a nossa doutrina. Ela não é fechada, acabada, dogmática. Ela é progressiva. Não são palavras minhas, são palavras do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Kardec, naquela época, tinha em mãos o conhecimento científico da época. Estamos falando de corpo físico, que é a ciência humana. Mas Kardec também coloca o estudo, e fundamentalmente isso que importa, do espírito. Esse não tem raça, não tem idade, não tem sexo. Ele é criado simples e ignorante por Deus. E através das sucessivas experiências na carne, em corpos físicos, ele vai se aprimorando. Leon Denis foi até mais longe, né? Que ele fala do princípio espiritual que está adormecido no mineral, que se agita no vegetal, que acorda, que sonha no animal e desperta no homem. A diferença, meus amigos, fundamental, é que 150 anos depois da Revista Espírita, em que Kardec escreveu sobre a raça negra, James Watson continua a achar que o negro é inferior intelectualmente. Ele que estudou o DNA, gente. Olhem a incoerência. Não é incoerência? Aquele cientista que estuda exatamente, que descobre com os outros algo tão importante para a humanidade, ele diz isso. Quando hoje os estudos sobre o DNA já esclarecem que não existem raças, esclarecem que nós e os ratos temos um DNA parecidíssimo. Os gorilas, então, nem se fala, né? O que será que terá impedido um cientista a fazer uma declaração dessas em 2007? Apesar de todo o avanço da ciência, no setor em que ele está inserido. Nós podemos pegar, por exemplo, já que ele provavelmente é um materialista, um exemplo do país mais materialista e destacarmos uma mulher e negra, hein? Que se chama Condoleezza. Conhece? Ditas regras hoje em dia. Será que ela não é inteligente o suficiente? Mas se nós voltarmos ao prêmio Nobel, gente, nós vamos encontrar no próprio prêmio Nobel e no mais importante de todos, na nossa visão, que é o Prêmio Nobel da Paz, primeiro, um outro que eu vou deixar para falar depois. Mas podemos lembrar um homem
chamado Nelson Mandela, negro, nascido nos guetos da África do Sul, que desde jovem se rebelou contra a discriminação racial, o chamado apartheid da África do Sul. A África do Sul era governada por descendentes de holandeses, uma super minoria branca que governava um país de negros. Mas isso não era tudo. É que havia uma separação total e absoluta. E a grande maioria da população da África do Sul não tinha acesso à cultura, não tinha acesso à educação, não tinha acesso aos meios de consumo. E Nelson Mandela se insurge contra isso durante anos. E aí ele é preso. E ele passou quase metade da vida dele preso. Houve uma época em que ele ficou numa solitária anos. Será que nós resistiríamos a isso? Será que nós, eu, pelo meio branca, teria condições de ficar numa solitária anos e sair de lá íntegro? Esse homem, enquanto esteve preso, anos e anos e anos, gente, foram décadas de prisão. Ele era solto, no dia seguinte era preso outra vez. Ele lia muito. E ele passa a seguir a doutrina de outro homem que mora no nosso coração, chamado Mohandas Gandhi, que nós chamamos de Mahatma Gandhi, que quer dizer Mahatma, grande alma, como Emmanuel coloca no livro A Caminho da Luz, decifrando para nós o que quer dizer Mahatma. Nelson Mandela segue a doutrina de Gandhi, que é não aceitar a situação, mas não brigar, não guerrear, não usar arma. E com isso, ele consegue que o apartheid na sua pátria cesse. Às vezes, meus amigos, a gente ouve alguns comentários assim: não sei por que o Brasil não foi colonizado pelos holandeses. Um país na época, gente muito melhor, gente assim, gente assado. A África do Sul é um bom exemplo dessa colonização maravilhosa holandesa. E assim Nelson Mandela luta com Gandhi, que libertou a Índia do poderio da Grã-Bretanha, da Inglaterra, e ganha finalmente primeiro prêmio chamado Prêmio da Paz, Prêmio Lenin da Paz, claro que dado pela Rússia, na então União Soviética. Ele recebeu esse prêmio em 1990, mas ele só pôde ir receber o prêmio em 2002. Quer dizer, demorou um bocado, 12 anos para poder receber o prêmio. E depois, o trabalho dele foi feito com tanto carinho, com tanto cuidado, que em 1900
Peraí, deixa eu ver que ano foi. Em 1993, ele recebe, juntamente com o presidente, então, da África do Sul, que era um branco, descendente de holandeses. Olha o trabalho inteligente desse homem. Recebe o Prêmio Nobel da Paz. Mas eu queria falar de outro homem que me toca muito o coração também. Um homem que se chamava Martin Luther King. O nome dele, Martin Luther, é uma homenagem a Martinho Lutero, o primeiro mas quem resolveu realmente quebrar o poderio da Igreja Católica, Apostólica, Romana, e que fundou, o que hoje se chama a religião protestante. Tem esse nome porque protestava. São os luteranos que o seguem hoje. Mas Martin Luther King era batista. Era um pastor, tornou-se um pastor protestante, batista, e começa também nos Estados Unidos uma campanha, porque se hoje existe uma Condoleezza Rice, é porque existiu o Martin Luther King. E ele começa a sua campanha para ver se aquele povo tão rico, aquela nação tão rica, aquela nação que comandava todo o mundo ocidental, começaria a olhar para si própria e ver a profunda separação que havia entre as raças naquele país. Para vocês terem ideia, não sei se todo mundo sabe disso, na metade do século passado, nos Estados Unidos da América do Norte, um negro, se estivesse dentro do meio de transporte coletivo, sentado, e entrasse um branco e não houvesse outro lugar, o negro tinha que se levantar e dar um lugar para o branco. Se não fizesse isso, era tirado da condução no meio de transporte. Não podiam entrar em certos restaurantes, não podiam atravessar, estar na mesma rua, andando na calçada, se houvesse brancos. Eram preteridos em tudo. Esse era o cenário dos Estados Unidos da América do Norte na metade do século passado. Martin Luther King começa sua campanha para acabar com isso, especialmente para que as crianças pudessem entrar nas escolas, as escolas de brancos. E ele vai, continua a sua campanha, vai, até que em 1963 ele promove uma passeata nos Estados Unidos. Gente, se a gente vira as fotos dessa passeata, não tinha, era muita gente, eram milhões de pessoas que enchiam todo aquele eixo
de estradas em Washington, na capital dos Estados Unidos, e ele para lá no Lincoln Memorial, que é um memorial para o Lincoln, que foi um dos que promoveram, né, a libertação, a separação da Inglaterra e dos Estados Unidos. E ele faz um discurso que ficou para sempre. Quem estiver interessado e tiver internet em casa, é só acessar Martin Luther King, que vai ter o discurso dele, que ficou na história, que se chama Eu Tenho um Sonho. Ele começou esse discurso falando para milhões de pessoas, gente. E não eram só negros que estavam na passeata, eram negros, brancos, amarelos, vermelhos, como se chamavam aquelas raças, não é? Os indígenas, os orientais, os negros, africanos e os brancos europeus. E ele começa dizendo que eles estão reunidos ali para trocar um cheque com os Estados Unidos, com uma ironia fina, mostrando para um país materialista que o cheque que os negros receberam não tinha valor, que precisava ser trocado. Numa segunda parte desse discurso, ele fala dos princípios de Gandhi. Ele pede aos companheiros que não briguem, que não lutem, que não usem armas, e sim que convençam os outros, os brancos que dominam e que têm o poder, através da palavra e de atos como aquele, que a partir daquele dia era impossível os Estados Unidos não mudarem o seu posicionamento frente a essa separação racial que havia então. E finalmente, no terço final do discurso, é que ele começa a falar dos seus sonhos. Nós vamos parar aqui do sonho, porque eu quero falar desse sonho só no final da palestra. Porque eu quero lembrar agora, aqui no Brasil, certas pessoas que nós admiramos tanto. Será que não são inteligentes? Ontem eu vi, não sei se alguém, deve muita gente ter visto, no programa Fantástico, uma entrevista com os membros daquele conjunto do Police, que vai cantar outra vez aqui, né? Você viu? Foi incrível aquilo, né? Que a jornalista que entrevistava, que era a Patrícia Poeta, deu para cada um uma camiseta da seleção brasileira com o número 10 e com uma dedicatória e uma assinatura do que quem foi considerado o melhor jogador do mundo de todos os tempos. Quem é? Branquinho de olho azul? Não. Atleta do século. Meu. Gente, vocês não podem imaginar o que é a fama do Pelé. Uma vez, há muitos anos atrás, tem 35 anos atrás, em pleno deserto da Síria, olha só, nós paramos perto de uma tribo nômade que estava com cabana, feito tendas, né? O ônibus parou, nós saltamos, aí vieram duas mocinhas. Gente, elas cheiravam muito mal. Mas o que tinham de ouro, o cinto, nas pulseiras, nos colares, nos brincos,
E elas tentaram conversar conosco, só que falavam um árabe horroroso, mesmo que não fosse horroroso, não dava para entender nada, né? Para mim. E nós não falávamos, né? Árabe, e elas não falavam outra língua, conversa daqui, tenta dali, de repente uma delas olhou para nós e disse assim: Brasil, Pelé! Gente, esse é Pelé. Quem gosta de futebol, entende um pouco de futebol, que já viu bastante futebol, né, Gilberto? Sabe que Pelé usava a inteligência para ajudar. Nós tínhamos na mesma época um outro jogador incrível que era Garrincha, mas que era puro instinto. Pelé não, Pelé, ó. Eu me lembro uma vez que ele fez uma coisa, até um ato meio estranho comigo, que ele provocou uma agressão a ele para o jogador ser advertido. Ele cometeu a falta e inverteu de tal jeito a coisa que o outro que foi penalizado. Pelé. E assim a gente poderia ir falando de tantos negros inteligentes. Porque aí a gente para e pensa, o que Elza está falando tudo isso, o que isso tem a ver com a doutrina espírita? Tem tudo a ver, gente. Porque nós estamos aprendendo a doutrina espírita, não é para ficar, viu, Miguel? Não é para ficar dentro aqui da casa espírita, não. É para levar para fora, para o dia a dia da gente. Vamos voltar ao início. O que impeliu James Watson a dar uma declaração tão infeliz sobre os negros? Isso se chama preconceito. A palavra já está dizendo preconceito. Quer dizer, a gente não observa, a gente não tira conclusões, a gente já tem um pré-conceito. A gente já rotula, não só os negros, né? Os negros, todos que têm deficiências físicas, as mulheres, não é, Gilberto? Isso é uma injustiça muito grande. Os velhos. Há muitos anos atrás eu estava numa fila do banco, tá? Não é? Sabe que o velho é feio, não é só isso. Um dia eu estava numa fila do banco e já estava, porque paciência não é um valor que eu já tenho, né? Então eu já estava meio assim, sabe, agitada. Aí um rapaz atrás de mim bateu assim, mas isso há muitos anos atrás, bateu assim no meu ombro e disse assim: por que a senhora não vai para aquela fila ali? Era a fila dos velhos, né, da terceira idade do banco. Eu fiquei com tanta raiva dele, eu virei para ele, porque eu ainda tenho que viver 10 anos para poder ir para lá. Que eu tive cabelo branco cedo, né? Ele achou que era velho. Aí eu virei, depois que eu desabafei a raiva, ele virou para mim assim: a senhora tem razão, né? Isso aí é um preconceito. Exatamente. Cabelo branco, preconceito. É velho. Então, meus amigos, o cientista lá do Estado americano, vejam bem, quem é esse homem? Esse homem viveu num caldo cultural racista. Ele é inteligente, porque, claro, né, estudou aquele negócio lá difícil, aberto, você lembra do DNA. Mas e o resto? Emmanuel nos fala que nós precisamos, para nos tornarmos anjos, de duas asas. Uma é a asa do intelecto, a outra é a
goza da moralidade, do amor. Uma é do conhecimento, a outra é do sentimento. E nós primeiro desenvolvemos a asa da inteligência, a asa do conhecimento. A gente aprende através das nossas reencarnações muita coisa, vai aprendendo, mas isso não significa que a nossa moralidade, a nossa ética, o nosso amor estejam se desenvolvendo. Se fosse assim, se houvesse um equilíbrio de evolução em nós mesmos, não haveria, por exemplo, tantas pessoas equivocadas que são inteligentíssimas, mas que lidam com drogas, usam, traficam, né? Fazem tráfico de drogas, aliciam menores. Não haveria pedófilos, não haveria esses casos que estamos vivendo hoje em dia, tanto que vemos no jornal. Não haveria tanta violência, não haveria cientista como Von Braun, que inventou a tal bomba V2, que foi usada na Segunda Guerra Mundial. Nenhum cientista trabalharia contra a humanidade se houvesse um equilíbrio de evolução. Então, o que acontece, meus amigos, é que nós evoluímos intelectualmente primeiro. E através exatamente desta evolução que nós vamos pouco a pouco vendo o que é o bem e o que é a falta do bem, que nós chamamos de mal. Mas até nós evoluirmos nos dois sentidos, nós ainda vamos ter que passar por provas difíceis, porque somos alunos renitentes, teimosos, frequentamos mal a escola, muitas vezes a escola da vida, não é? Eu brinco muito dizendo que as pessoas foram à escola para comer merenda, não para ter aula. E na vida, muitas vezes, a gente pensa que a nossa reencarnação é um passeio, é turismo que nós estamos fazendo no plano material. Não é. É aprendizagem. Mas que aprendizagem? Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, o que ele respondeu? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a aprendizagem que nós temos de fazer. Que esse cientista, prêmio Nobel de Medicina, tem que fazer ainda também. Porque ele agiu com preconceito. E nessas horas, meus amigos, o mais importante para nós que aqui estamos é nós pararmos e pensarmos: será que eu também ainda tenho preconceito? Pode ser que eu não tenha preconceito contra o negro, ou contra o chinês, ou contra o japonês. Sabe qual é o preconceito que, na verdade, quase todos nós temos? É o preconceito em relação ao diferente. Nós temos uma amiga muito querida que frequenta aqui, que está presente, inclusive. E essa semana, ela, sei lá,
foi essa semana, ela resolveu mudar o seu cabelo. O mínimo que eu chamei foi que ela ficou maluca, ficou igual a nega maluca, sabe? Ela ficou diferente. Então é muito gozado que ela me disse assim, uns gostaram, outros não gostaram. Isso aí é um exemplo da nossa vida, é assim, sabe? Eu não moro mais aqui, graças a Deus. Eu moro em Saquarema. Então, com isso eu estou com uma cor diferente. Eu apanho sol 24 horas por dia, 24 horas não, né? 12 horas por dia. Aí as pessoas chegam pra mim, você tá diferente. E assim, sabe, um negócio assim meio de separação. Nós ainda somos assim. Nós temos dificuldade de lidar com o diferente. Mas já estamos muito melhor, gente, do que éramos antes. Vocês viram os Jogos Paralímpicos que houve no Rio de Janeiro? Que beleza! Que exemplos de tenacidade, de coragem, não é? De perseverança. Imaginem há 10 anos atrás, poderia haver os Jogos Paralímpicos para pan-americanos, né? Não. Por quê? Porque nós ainda éramos mais preconceituosos do que somos hoje. Porque com nossa vida, dia a dia, nós estamos tendo oportunidades que Deus nos dá de aprender a olhar o diferente como algo enriquecedor para nós. Se eu gosto de comida italiana, se eu aprender a comer comida japonesa ou chinesa ou tailandesa ou sei lá, vai ser um enriquecimento para mim. Assim é a nossa vida. Isso é doutrina espírita, gente, na prática, no dia a dia, vencendo nossas próprias barreiras. Somos nós, cada um de nós que aqui está, seja encarnado ou desencarnado, que vai mudar o mundo. Sabiam disso? Quando eu mudo, o mundo muda. Ah, Elza, que pretensão, né? Não. É só que eu sempre uso essa figura porque até agora disseram que é boa. Pode ser que um dia não seja mais. Vamos imaginar um imenso quebra-cabeças. Feito todas pecinhas, né? Cada um de nós é uma peça desse quebra-cabeça. Aí se eu mudar, eu vou mudar minha posição, não vou? Consequentemente, as peças que estão em torno de mim vão mudar, vão ter que mudar, para se encaixarem outra vez, não é não? E assim sucessivamente. Vocês já viram aquele campeonato de dominó que é feito assim, imenso, né? Aí dá um toque assim num só, aquilo vai tum, 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 cai tudo. É assim. Se eu mudo, o mundo muda. E vocês que estão morando nessa cidade maravilhosa, porque ela continua a ser, vocês podem refletir muito sobre isso. E eu que sou carioca da Gema também, cada vez que eu venho pela ponte em Niterói até aqui, a minha alma canta, como dizia Tom Jobim. Minha alma canta quando eu vejo o Rio de Janeiro. Não estou morrendo de saudade. Morro de saudade de vocês.
mas não no Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque nós esquecemos, nós cariocas, esquecemos que o amor é a nossa meta, é o nosso objetivo. E com isso, nós não vibramos mais como vibrávamos antes. Mas nós podemos voltar a vibrar bem, a sintonizar o amor. Se a gente fizer isso, os James Watson da vida não vão ter mais lugar. Porque nós vamos tornar a psicosfera do nosso planeta tão boa, tão voltada para a luz, que as ideias malsãs, as ideias perniciosas vão se extinguir. Gilberto está me perguntando assim, e o sono? Então vamos encerrar, já que ele disse que eu comecei 10 minutos antes, vamos terminar 10 minutos antes. Né? Eu disse que eu queria terminar. Você tem créditos para ir além? Não tem, não. Eu quero ganhar um lobisomem com você. Já viram que a gente se alfineta o tempo todo, né? É saudade. É saudade. Ai. Então, gente, vamos voltar ao Martin Luther King. Eu não sei se, acho que todos sabem, em 1968, numa passeata, outra passeata, ele foi assassinado, né? Nos Estados Unidos da América do Norte há muito esse costume, né? Quando alguém está divergindo muito, ameaçando muito, the American Way of Life, isto é, a forma americana de viver, eles rapidinho eliminam, né? E o Martin Luther, então, acabou com uma bala. Mas o espírito está aí, né? Forte, fortalecido ainda mais voltado ainda para o amor. Tenho certeza que ele sempre estará entre nós. E ele disse assim: eu tenho um sonho. Ele disse várias coisas muito dirigidas aos Estados Unidos. Mas eu destaquei 2 parágrafos daí. Eu tenho um sonho que um dia esta nação, se referindo aos Estados Unidos, se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Eu não sei se vocês já viram, quem tem em casa, dá uma olhadinha e vê que o dólar americano tem uma pirâmide, um olho, já viram? É altamente esotérico, né? Porque é um país que se criou dentro de uma crença em Deus, nos fenômenos e por aí vai. Então, Martin Luther diz isso. Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para homens. Não, elas serão claras para todos que os homens são criados iguais. Mas o mais bonito, e que eu
desejo, sinceramente, que também aconteça no Brasil isso. Ele diz: eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho este sonho hoje. Eu faço das palavras de Martin Luther King minhas palavras. Eu também tenho esse sonho, que as nossas crianças, nossas aqui do Rio de Janeiro, possam viver numa cidade que não seja só maravilhosa fisicamente, mas maravilhosa como exemplo para o mundo, de um lugar em que as pessoas respiram amor. E assim, nós estaremos cumprindo o que disse Humberto de Campos no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Boa noite.